Bom dia, amados, graça e paz. Queridos, hoje eu quero meditar com você no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 6, 7 e 8, que diz assim: Aqui está quem é maior do que o templo, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amados, esses dias eu fiz uma meditação baseada no Evangelho de Mateus, do capítulo 20, do verso 29 a 34, ocasião em que Jesus cura os cegos de Jericó. Iniciei mencionando que aquela experiência já havia sido predita por Isaías, no capítulo 53, quando ele proclamou que tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Eu disse que Jesus atraiu para si essas dores e enfermidades e as levou à cruz, assim como todo efeito nefasto da maldição, atraída pela consequência da queda. Por isso a palavra-chave que Bartimeu usou na ocasião foi a que se reportava à promessa feita por meio de Isaías: Jesus, filho de Davi. Destacamos ainda na ocasião que essa promessa fica clara no capítulo 54, no verso 7, quando diz: Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. Ou seja, Bartimeu não só o reconheceu como o Messias prometido, mas evocou as promessas que estavam sobre Jesus. Promessas essas que vieram por meio da genealogia da aliança de geração em geração. Por isso, os evangelhos iniciam seus registros a partir dessa genealogia. A graça salvadora veio de útero em útero na linhagem da promessa. E por que útero? Porque é a maior expressão da figura do fruto do amor e da aliança entre duas pessoas que se amam. Isso é tão real e significativo para nós que no capítulo 54 Deus diz a Israel: Eu sou teu marido, por um breve período de tempo te abandonei. E no 54:8 diz: Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Mas então não somente somos fruto ou resultado dessa aliança de amor, mas como isso se dará de nós para com o próximo? Temos que lembrar, irmãos, que a história da salvação é a história de substituição. Quando Isaías diz que ele tomou sobre si, isso foi um ato substitutivo. E fica mais claro nos versos 4 ao verso 8 de Isaías 53, quando ele diz: Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades. E no 9 diz: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aqui está a chave da explicação. Porque ele diz aos seus algozes: Se soubesses o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. E isso o Senhor diz desde o tempo do profeta Oséias, porque ele está mencionando aqui Oséias 6:6. Irmãos, quando eu sou resgatado por essa misericórdia, quando ele me substitui, ele me livrou do juízo. É o que diz a parábola do credor incompassivo, ou seja, o rei perdoou uma dívida de 10.000 talentos. Diz alguns que aquela dívida equivalia a 164.000 anos de trabalho com base nos salários daquele dia. Então aquele servo recebeu esse perdão e ele sai do palácio da presença do rei, perdoado, e passa a enforcar alguém que lhe devia 100 denários. O Senhor diz: se soubesse, porque todas as abordagens dos fariseus e publicanos era para julgá-lo, criticá-lo, ou seja, para encontrar um motivo de acusá-lo. No entanto, o Senhor Jesus está tentando dizer: vocês, os perdoados, vocês, os justificados, estão na condição de réu e não na condição de juiz ou na condição de julgar alguém. Nós, na condição de perdoados, éramos para ser os mais entusiastas da misericórdia. Por quê? Porque somos fruto dela e não do juízo. E, no entanto, o evangelho de regras, o evangelho de paradigma, de moralismo, não nos deixa usufruir dessa misericórdia e às vezes ainda impede outros de experimentá-la.
A semelhança daquilo que Jesus diz ali no capítulo 23, no verso 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais que outros entram. Mas temos que lembrar, meus irmãos, que está mais para nós a exortação de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, verso 1 e 2, que diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia de salvação. Amados, é tempo de anunciar as boas novas de perdão e misericórdia. Fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.